E aí, pessoal, para quem está na batalha para o concurso do Ministério Público, tem um tema que é simplesmente crucial: crimes hediondos. É aquele assunto que não dá para fugir, que sempre aparece na prova e, olha, pode muito bem ser o que separa o nome na lista de aprovados de mais um ano de estudo. Então, vamos juntos mergulhar de cabeça nisso? Para a gente começar, fica a pergunta: o que de fato faz um crime ser chamado de hediondo? E a resposta, já adianto, vai muito além de ser só um adjetivo para algo horrível. Hediondo, no direito, é uma etiqueta, uma categoria jurídica bem específica que traz junto um pacote de consequências penais e processuais muito, mas muito mais severas. Bom, vamos para a definição técnica então. A raiz de tudo está lá na nossa Constituição Federal. É ela que dá a ordem, lá no artigo 5º, para que certos crimes recebam tratamento mais duro, sem direito à fiança, graça ou anistia. Para cumprir essa ordem, nasceu a Lei 8.072 de 1990. E aqui tem um ponto-chave. Essa lei não inventa crimes novos. O que ela faz é pegar uma lista de crimes que já existem lá no Código Penal e em outras leis e carimbar eles como hediondos, aplicando um regime muito mais rigoroso. A nossa análise vai seguir uma lógica para construir o conhecimento. Um passo de cada vez. Primeiro, a gente entende os fundamentos. Depois, a gente mergulha na lista de crimes, que é o coração do assunto. Na sequência, vamos ver as figuras equiparadas e as polêmicas que elas geram. Daí, a gente vê o que muda na prática, as consequências e, para fechar, aquilo que é ouro em pó para a prova, os julgados mais importantes dos nossos tribunais superiores. Primeira parte, então. Antes de sair decorando a lista, é fundamental entender a base teórica. Afinal, como é que o legislador decide o que entra e o que fica de fora dessa lista? A doutrina jurídica nos apresenta alguns sistemas para explicar isso. Basicamente, existem 3 modelos que poderiam ser adotados. O sistema judicial, em que o juiz decidiria na hora, caso a caso, o que seria hediondo, o que, convenhamos, geraria uma insegurança jurídica enorme. Tem o sistema misto, que daria uma lista de exemplos, mas deixaria o juiz incluir outros crimes. E, por fim, o sistema legal, onde a lei define uma lista fechada, taxativa, e o juiz só aplica o que está escrito ali. E esse é o ponto que tem que estar gravado na mente para qualquer prova. O Brasil adotou o sistema legal. O que isso quer dizer? Que a lista, o rol de crimes hediondos, é taxativo, é um número fechado. Não cabe ao juiz interpretar, ampliar ou usar analogia para incluir um crime que não esteja ali. Se não está escrito na Lei 8.072, não é hediondo. Simples assim. Ponto final. Certo. Agora vamos para o prato principal, a lista em si. E é muito importante entender que essa lista não é de pedra. Ela não é estática. Pelo contrário, ela foi mudando bastante ao longo dos anos, o que acaba refletindo as preocupações e as demandas da sociedade em cada época. Essa linha do tempo mostra bem essa dinâmica, né? Em 94, o homicídio qualificado entra na dança. Em 2015, o feminicídio. O grande boom recente foi com o pacote anticrime, em 2019, que deu uma bela engordada nessa lista. E olha só, já em 2024 tivemos mais novidades, mostrando que o legislador está sempre de olho em novas formas de criminalidade. Dando uma olhada em alguns exemplos, a gente percebe a gravidade. O homicídio qualificado está na lista. O homicídio simples também pode ser, mas só se for praticado por grupo de extermínio. O roubo também, mas não é qualquer um, viu? Tem que ter um algo a mais. Restrição de liberdade da vítima, uso de arma de fogo ou quando resulta em lesão grave ou morte. E claro, o clássico da extorsão mediante sequestro. Vale destacar o feminicídio, que recentemente teve a pena aumentada, o que só reforça a gravidade dele. Muito bem, agora a gente entra num território que costuma gerar muita confusão. Além dos crimes que estão lá bonitinhos na lista, a Constituição manda aplicar o mesmo tratamento rigoroso para outras 3 infrações. Elas são as chamadas figuras equiparadas. É o famoso mnemônico dos 3 T's: tortura, terrorismo e o tráfico de drogas. Agora, tecnicamente falando, eles não são hediondos, porque não estão no rol da Lei 8.072. Eles são equiparados a hediondos. Por quê? Por força daquele mesmo comando da Constituição. Na prática, o tratamento jurídico que eles recebem é idêntico, mas essa distinção conceitual é importante e pode ser cobrada. E aqui a gente chega numa das maiores, se não a maior, pegadinha de provas sobre o tema. O tráfico privilegiado. Aquela figura lá do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sabe? Para o réu primário de bons antecedentes, será que ele recebe esse mesmo tratamento super rigoroso? A resposta é um sonoro e definitivo não. O pacote anticrime já tinha deixado isso mais claro na lei, e para não ter mais dúvida, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo numa decisão com efeito vinculante, ou seja, vale para todo mundo. Tráfico privilegiado não tem natureza de onda, fim de papo. Ok, questão resolvida.
Mas e o crime de associação para o tráfico, que está lá no artigo 35? A lógica é a mesma do tráfico ou a história é outra? Também não. Lembra da nossa regra de ouro, o sistema legal, o rol taxativo? Pois é, o crime de associação por tráfico não está na lista. Logo, ele não é equiparado a hediondo. O STJ, inclusive, já tem jurisprudência mais do que consolidada sobre isso. Se não está na lei, não é. Simples. Tudo bem, já entendemos o que são crimes hediondos e os equiparados. Mas, no fim das contas, o que essa etiqueta de hediondo significa na vida do réu? Quais são as consequências práticas disso tudo? Olha, o impacto é gigantesco. A Constituição de cara já proíbe fiança, graça e anistia. A própria lei dos crimes hediondos também fecha a porta para o indulto. Agora, atenção máxima aqui. A liberdade provisória, que no passado também era proibida, hoje é permitida. Desde que, claro, não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Essa foi uma mudança importantíssima que veio com a Lei 11.464, lá de 2007. Na hora de cumprir a pena, a diferença é brutal. O pacote anticrime criou novas escadas para a progressão de regime. Vamos lá, se o crime hediondo não teve resultado morte, o primário precisa cumprir 40% da pena para progredir. Se teve morte, já sobe para 50%. Agora, se o sujeito é reincidente específico em crime hediondo, o percentual pula para 60%. E no pior cenário, se ele for reincidente específico em crime hediondo com resultado morte, aí são 70% da pena. São frações muito mais duras que as de crimes comuns. E não é só na execução da pena. Até lá no comecinho da investigação, o tratamento já é outro. A prisão temporária, que para crimes comuns tem um prazo de 5 dias, podendo prorrogar por mais 5, no caso dos hediondos e equiparados, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. É um tempo bem maior para a polícia e o Ministério Público trabalharem na investigação. E, finalmente, para a gente coroar essa análise, vamos ao que o STF e o STJ, os nossos tribunais superiores, já decidiram. Isso aqui é o que define como a lei é aplicada no dia a dia e, claro, é o que as bancas de concurso adoram cobrar. Primeira questão, um clássico de prova. E o homicídio que é, ao mesmo tempo, privilegiado e qualificado? Pensa num caso em que alguém age por violenta emoção, mas usa um meio cruel. O que prevalece? Os tribunais superiores, STJ e STF, entendem de forma pacífica que o privilégio, por ser uma circunstância de natureza subjetiva, ligada ao motivo do crime, se sobrepõe à qualificadora, se esta for objetiva. Resumindo, homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. Outro julgado fundamental. A lei dos crimes hediondos dizia que a pena tinha que ser cumprida obrigatoriamente em regime inicial fechado. Ponto. O STF, analisando isso em sede de repercussão geral, ou seja, com uma decisão que vale para todos os processos do Brasil, declarou que essa obrigação é inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da individualização da pena. O juiz tem o dever de analisar o caso concreto e definir o regime com base nas regras gerais do Código Penal. Impor o fechado de forma automática não pode. E para fechar, uma última nuance sobre a progressão de regime, uma daquelas que derruba um candidato desatento. Lembra daquele percentual de 60%? O STJ, em recurso repetitivo que serve para unificar o entendimento, definiu o seguinte: essa fração mais dura de 60% só se aplica ao reincidente específico, ou seja, aquele sujeito que já tinha sido condenado por um crime hediondo e comete outro. Se a reincidência dele for por um crime comum anterior, ele progride com 40%, como primânio em crime hediondo. Uma distinção sutil, mas que muda tudo na execução da pena. Fica aqui uma reflexão final. Será que essa expansão constante da lista de crimes hediondos é uma resposta realmente eficaz da política criminal? Ou acaba sendo só um exemplo de direito penal simbólico que endurece a lei, mas não ataca as verdadeiras causas da violência? Se essa análise aprofundada ajudou na preparação, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para mais conteúdos densos como este. Um grande abraço e até a próxima!